Como curar a criança interior sem precisar reviver a dor todos os dias? Reviver essa dor não é ficar lembrando das dores, é reviver na vida. Eu falo de vida. O que é a dor da criança interior na vida? É uma pessoa que procrastina, é uma pessoa que não consegue concluir tudo aquilo que começou. É uma pessoa que vive de birra com o marido, com a mãe, com as pessoas que convive. Vive estressada, ansiosa, depressiva. São inúmeras dores. Tem insônia, tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Tudo isso faz parte de uma criança que foi ferida, que foi maltratada na infância. E talvez você tenha consciência já do que eu venho falando aqui para vocês, mas talvez você não tenha essa consciência dessa dor, das dores que a criança interior vive. Então, muitas das vezes, nós temos baixa autoestima, dificuldade de confiar nas pessoas, insegurança, medos de não ser suficiente, medo de não ser amada, de não ser aceita, dores físicas, insônia, depressão, ansiedade. Então, tudo isso, gente, nós tem raiz na nossa infância, né? Então, Elane, como eu faço para viver sem essas dores? Como não mexer com isso? Como viver, ter uma vida? É possível ter uma vida plena? Perfeita não, gente, tá? Não existe vida perfeita. Eu acredito que todos nós que estamos aqui no planeta Terra, vivendo essa experiência humana, nós vamos passar por problemas, porque somos humanos, somos falhos, né? Somos caídos. Mas podemos passar essa experiência humana da melhor forma possível, né? Curados, sarados, restaurados e podendo ajudar até outras pessoas. Sim, é possível. Eu acredito nisso, porque eu tenho vivido isso, né? Quantas pessoas eu já não ajudei, já não auxiliei? Sou perfeita? Não, tenho minhas falhas. Também tenho os meus momentos, mesmo sendo terapeuta. Mas é diferente quando você tem a consciência, né? Daquilo que você sente, de quem você é. É bem diferente. Então, gente, talvez você esteja pensando, mas Elane, eu já sofri tanto na vida, sabe? Eu não queria mexer com isso. Eu não queria mexer com isso de passado. Eu até vi hoje uma influencer, uma pessoa muito influente no digital, falando que as pessoas ficam mexendo com o negócio de criança interior, que a gente tem que partir para ação, né? É tão assim, ela não é terapeuta, ela não é da área. E é tão fácil você como coach, você como pessoa, não estou falando mal do coach, tá, gente? Jamais, não estou aqui para isso. Mas assim, é tão fácil a gente falar daquilo que a gente não entende, não conhece, né? E ela falando que gosto muito, já comprei curso, já, né? É uma pessoa muito boa, né, na área, né, que ajuda pessoas a fazer o que precisa ser feito. Eu concordo com ela, a gente realmente precisa sair do lugar. Mas, gente, há coisas que é além do nosso, sabe? É além da nossa força. É como se você estivesse andando e algo te puxasse para trás. Vai além de nós mesmos. E o que é isso que vai além da gente mesmo? É o nosso inconsciente. É viver no automático. O nosso inconsciente, gente, ele é 90%, ele governa 90% da nossa vida. 5% é governado por nós mesmos. Vocês já pararam para pensar, né? Que coisa louca, entre aspas, é isso? Então, é lá na raiz que a gente precisa tratar. Uma árvore, se ela tem a raiz apodrecida, ela não vai dar fruto. Olha para a natureza, né? Às vezes a gente esquece de olhar que Deus ele criou tudo muito sincronizado. O peixe fica lá no mar, no rio, se ele vem para a terra, ele morre. Nós, da mesma forma, né? Apesar de que ficamos 9 meses na barriga da mamãe, mas é algo de Deus mesmo, divino. Mas assim, a gente não consegue ir lá nas profundezas do mar, o homem não consegue. Existe um limite para tudo.
As árvores, né? Tem árvores frutíferas, tem árvores que não dão frutos. Por quê? Então, a gente, né? A gente foi perdendo. Eu acredito, tá? Isso é uma teoria minha, né? Já vi algumas pessoas falando sobre isso, que com o passar dos anos nós fomos perdendo a nossa capacidade mental que Deus nos deu, né? O Adão, né? O primeiro homem. E tá tudo lá no nosso inconsciente, né? Eu vou dar um exemplo a vocês bem simples. Quando ocorre algo com você que você precisa correr, né? Você precisa ter uma reação rápida, uma criança que cai, é você que pega essa criança que caiu? O seu raciocínio é tão rápido assim? Não, gente, é o inconsciente. É o seu inconsciente que faz isso. Essa rapidez, essa agilidade que a gente tem para resolver algo que a gente, quando, por exemplo, a gente às vezes está dirigindo, quem dirige aí sabe, às vezes a gente chega no lugar, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Passei por um lugar que eu nem vi, né? Vai dirigindo ali no automático, porque o seu cérebro ele já registrou tudo aquilo. Então, é muito fácil a gente falar, você tem que fazer o que precisa ser feito, você tem que... Claro, a gente tem que fazer o que precisa ser feito, mas muitas das vezes vai além de nós mesmos, vai além das nossas forças. E é o que eu quero trazer aqui para você. Muitas vezes são feridas que estão enraizadas, que precisam ser limpas. Elaine, eu não quero olhar para o passado, eu já tendo muito problema, eu já vivo depressiva, já vivo triste, já vivo angustiada. Mas imagina uma ferida que ela tá ali, né, sem tratar, o tempo inteiro, te incomodando, né, te cutucando. Né? No final da live, lembrando, vou fazer um exercício terapêutico. Vou passar um exercício terapêutico para você. Então, assim, você precisa dar para essa criança interior aquilo que ela não teve. Gente, a criança interior, ela existe, tá? Ela é real, ela tá dentro de você. A infância é um terreno em que nós vamos pisar a vida inteira. Porque tá tudo lá. Da sua concepção até os 7 anos, tudo tá registrado. Né? Como você foi formada, se você prospera ou não, se você acredita que o relacionamento conjugal é bom ou não, se você acha que ter família é bom ou não, tudo que está na sua mentezinha aí, na maioria das vezes ela foi gerada no seu subconsciente nessa fase. Então a infância é um terreno que você vai pisar a vida inteira. Se seu pai ou sua mãe te tratou bem, ótimo. Se não, você vai carregar isso para a vida inteira. Você precisa olhar para essas questões. Não é simplesmente ignorar, faz o que precisa ser feito, bora levantar. Não. Precisa olhar para essas questões. Né? Essa criança interior precisa ser ouvida, precisa ser acolhida, precisa ter segurança emocional. A gente precisa olhar. E é isso que muda a vida. Né? Muitas vezes tudo que você está procurando em terapia, em coach, em cursos, está dentro de você. A cura está dentro de você. Né? E muitas vezes a gente está procurando fora o que está dentro. Não tirando a questão divina. Gente, Deus pode tudo, tá? Deus pode tudo. Né? E ele tem os meios dele de chegar até nós. Por exemplo, eu mesmo, vou contar a minha experiência. A psicanálise chegou para mim em um momento de muita aflição interna, né? Eu disse a Deus, me ajuda, eu preciso me entender, eu preciso saber por que eu tenho determinadas atitudes que eu não queria ter. E a psicanálise chegou, e o conhecimento chegou. Então, Deus tem os meios dele de tratar com a gente. Então, talvez as pessoas acham que tudo... eu até conversei com uma amiga minha ontem, conversei com ela, e falei, amiga, nem tudo é cura, é cura, é cura. Deus pode curar. Ele pode sim, Deus pode fazer o que ele quiser. Mas muitas vezes os meios e os caminhos de Deus são outros que a gente, né, nem imagina. Então, muitas vezes, você precisa realmente olhar. Então, como eu tenho trazido muito conteúdo falando sobre essa questão da criança interior, eu vou me aprofundar mais hoje, né? É um conteúdo mais profundo. Curar, gente, não é reviver, é ressignificar. Claro que você vai reviver, você vai ter que lembrar, você vai ter que pensar, né? Muitas coisas assim, outras estão mais no subconscientes, vai vir à tona, vai submergir. Mas às vezes a pessoa fala assim, eu vou ter que reviver o passado. Não, você vai ressignificar o passado. Você vai mudar a sua história, você vai mudar a história das futuras gerações dos seus filhos, se você os tem ou os quer ter, né? Você não precisa reabrir feridas para curar.
A ferida não precisa ser reaberta, ela já está aberta. Eu sinto te informar. Ela já está aberta, né? E o que mais machuca não é o que aconteceu. É o silêncio que ficou diante dessa dor que você viveu. Muitas vezes a gente acha assim que eu não quero voltar ao passado, eu não gosto de passado. A psicanálise volta muito no passado. Eu ouvi uma pessoa falar isso, não foi comigo, que eu não atendo essa pessoa. Mas ela falou pra mim assim, Elaine, eu gosto muito de fazer terapia com um psicanalista, mas ele volta muito no passado. A questão há um silêncio, há um vácuo que precisa ser visto. E não adianta passar pomadinha em algo que precisa limpar, né? Ser mais profundo, tomar um remedinho mais forte, para que isso seja realmente curado. E às vezes o seu silêncio, o seu ignorar, é que está trazendo tantos transtornos para a sua vida. Você precisa olhar para isso. O que a sua criança precisa... Perdão, gente, é que eu estou um pouco ainda resfriada. O que você precisa é não julgar. Gente, tudo que a gente julga, a gente atrai pra gente. O que está escrito na palavra de Deus? Não julgai para não ser julgados. O que você julga no outro, você vai atrair para você mais cedo ou mais tarde. Então, essa criança ela não precisa ser julgada. Ela precisa ser aceita, ser amada, ser acolhida. Com ternura e com amor. Pare de empurrar seus problemas para debaixo do tapete. Pare de empurrar seus sentimentos para debaixo do tapete. Isso não vai levar você para lugar nenhum. Isso não vai mudar a sua vida em nada. Pelo contrário, só vai piorando. Você vai envelhecendo. E a tendência é que isso, cada vez mais, vá ficando pior. Eu sinto lhe dizer. Né? Você precisa parar de ser o seu algoz. Você precisa parar de se criticar. Você precisa parar de se chicotear. E passar a se amar. Né? O mundo ele já é cruel, entre aspas, né? Depende dos olhos de quem vê. Mas é nítido que o mundo ele caminha em passos largos para pessoas cada vez mais adoecidas. Para pessoas cada vez mais que precisam olhar para a sua história com carinho, com amor. Eu vou dizer aqui 4 gestos simples que eu anotei para que você possa fazer, para olhar para essa criança, né? E não viver o tempo inteiro com essas dores. São gestos simples, tá, gente? Se elogie de forma sincera. Não elogios fingido, falso, né? Eu me amo, eu me aceito. Não, gente. Eu me aceito. Eu me amo. Se elogie com sinceridade. Se acolha, mesmo com medo de até desagradar o outro. O que é se acolher? É querer exemplo prático. Quando você diz sim para o outro querendo dizer não, você está dizendo não para você. Você está deixando de se acolher. Então você precisa ter esse amor por você. Valide a sua dor. Valide o seu cansaço. Valide a sua história. Ela existe? Existe. Ela tá aí? Tá aí. Mas eu preciso validar, mas não preciso conviver. Não preciso viver para sempre com isso. Então, a sua dor, ela vai ser a sua prisão, enquanto você ignorar. Gente, é como... Vou tentar dar um exemplo aqui, tá? Uma mãe tem um filho problemático. Né? O filho que tá nas drogas, o filho que tá, né? Enfim, ela tem um filho que causa muito problema para ela. Ela passa e vê aquele filho ali. Ignorar aquele filho não vai mudar nada. Ele vai continuar do jeito que ele está. Seu casamento tá com problema. Aí você olha... Eita, a chuvinha caiu aqui, gostoso. Aí você olha pro seu casamento e diz, nossa, meu casamento tá com problema. E você passa a vida inteira ignorando.
o seu casamento, o que vai acontecer? A tendência é piorar. Para melhor, dificilmente vai mudar em nada, a não ser que o outro tome atitude no seu lugar. Assim é com nós mesmas. Ignorar o que você sente, se você está ansiosa, depressiva, se você está com cansaço emocional, se você vive estressada. Ignorar o insônia, ignorar aquilo que você está sentindo, não vai mudar em nada a sua vida. Pelo contrário, vai te aprisionar cada vez mais. Então, assim, você precisa olhar com respeito para si mesma. Precisa ter amor próprio. Sabe por quê, gente? Porque tudo que a gente vibra, eu acredito nisso, né? Eu, assim, sou evangélica, mas eu acredito muito em tudo aquilo que a gente vibra, a gente atrai. Então, se você não se ama, você vai atrair pessoas também que não vão te amar, não vão te respeitar. Pode ser que você dê uma sorte, assim, de Deus, assim, uma coisa assim, fora do comum. Mas o natural e o comum e o que é mais certo é você atrair esse tipo de pessoas para sua vida. Porque você está vibrando essa frequência de falta de amor próprio, de medo. O medo atrai. O medo, ele é um sentimento atrativo. Tudo que você tiver medo, você vai atrair para você. Tudo que você julga, você vai atrair para você. A gente é aquilo que a gente vibra. Nós somos energia, gente. Nós somos feitos de energia. Se você é uma pessoa alegre, feliz, grata, é o que você vai atrair. Quanto mais a gente agradece, mais a graça desce, como diz Márcia Luz. Ela é bem conhecida na internet, ela fala sobre a gratidão. Quanto mais a gente agradece, mais a graça desce. E é verdade. Né? A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que se ferraram mesmo porque murmuraram. Né? Então, assim, seja mais grato. Olha para sua dor mesmo, olhar. Não é fingir, não passar. Tá. Tô com ansiedade, tô aqui com tensão muscular. Toma um analgésico que passa. Até quando? Até seu corpo parar? Até quando você vai levar essa insônia? Até quando você precisar tomar medicamentos fortes para dormir? Então, bora olhar com carinho para si. Começar a se amar mesmo, de verdade. Que assim você vai atrair amor de outras pessoas. Da vida. Né? Você vai vibrar amor. Né? Deixa eu passar agora o exercício para vocês que eu prometi. Para a gente finalizar a live, você vai pegar uma caneta e um papel. E você vai... Eu tô olhando aqui o papel porque eu anotei para não esquecer nenhum detalhe, tá? Eu posso falar da mente? Posso, mas eu posso esquecer algum detalhe, então eu prefiro falar. E você vai falar para você como se você estivesse no futuro. Eu coloquei nas stories, né? Que é uma carta do seu eu no futuro para sua criança do passado. Então, se imagine no futuro, já curada, transformada, né? Liberta, sabe, dessas dores. Se imagine muito feliz. Inspira, respira. Sempre que você for escrever uma carta terapêutica, inspire, respire pelo menos umas 3 vezes. Inspira, respira. E se imagina lá no futuro. Feliz, curada, liberta, sem ansiedade, sem estresse, né? Alegre, grata. E você vai colocar na carta. Ei, pequena. Aí você vai colocar seu nome. Eu sei que você sofreu. É um exemplo, você pode acrescentar mais, tá? Deixe a sua imaginação e o seu sentimento na carta. Eu sei que ninguém te explicou o que você sentia. Mas eu estou aqui agora. E eu não vou deixar mais você sozinha. Você não precisa mais se proteger o tempo todo. Hoje, você pode descansar. Hoje, você pode ser amada por mim. A sua dor não vai mais ser silenciada. Ela vai ser cuidada e vai aos poucos deixar de doer. E aí, você, quando finalizar, inspira, respira.
tá? Coloca tudo que vier no seu coração nessa carta. Aqui é só um exemplo, para que você possa ter um norte, um caminho. Assina. E depois você vai ler a carta em voz alta, para si mesma. Respirando fundo, se abraçando, se acolhendo, se beijando, se amando mesmo, tá? E eu queria deixar aqui uma palavra final para você, que eu anotei aqui. Você não precisa voltar ao passado para sofrer de novo. Você precisa voltar ao passado para resgatar a parte de você que ainda está esperando para ser amada. Vou repetir. Você não precisa voltar ao passado para sofrer de novo. Você precisa voltar ao passado para resgatar a parte de você que ainda está esperando para ser amada. E assim eu finalizo a live de hoje. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Faça o exercício. Pratique. Toda live eu estou trazendo exercícios terapêuticos para te ajudar. É a maneira que eu posso de estar te ajudando aqui no ao vivo, no online. Né? Trouxe exercícios de respiração, de respirações nas outras áreas, de meditação. Trouxe outra cartinha, hoje trouxe outra. E assim a gente vai caminhando juntas. Eu espero que você tenha entendido que não é olhar para a dor a vida toda. É olhar para a dor, não fingir que ela não existe, porque ela existe, ela está aí guardadinha. As 7 chaves. E está se refletindo na sua vida. E muitas das vezes você nem está percebendo. Mas eu acho que já chegou a hora, né? De olhar para ela, de se acolher, de se amar, tá bom? Fica com essa live no seu coração, faz o exercício, depois me conta o que você sentiu. Eu vou ficar muito feliz, gente, de saber que vocês estão fazendo os exercícios. Eu preciso muito, porque isso me ajuda muito demais de saber que vocês estão praticando, tá bom? Um beijo no coração, fica com o Papai do Céu e até a próxima live. Tchau, tchau.